gente, tudo bem com vocês? Voltei mais um vídeo. Como vocês podem ver pelo título aí, hoje eu vim contar um pouco do meu relato do aborto espontâneo que eu tive o ano passado. Mas quem já viu meus vídeos no canal sabe que eu tenho um menino, né, o Benício, ele já tem 3 anos, quase 3 anos e meio. Mas o ano passado eu engravidei e eu sofri um aborto. Então hoje eu resolvi vir contar um pouco do que aconteceu, como aconteceu, quais foram os sintomas. Porque eu estava vendo alguns vídeos na internet e vi que tem muita gente contando relatos sobre isso. E eu vim contar um pouquinho sobre o que eu passei, sobre como foi os sintomas, como foi desde quando eu descobri. E eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem deixar nos comentários. Também me sigam lá no Instagram, que eu sempre deixo uma caixinha de perguntas, sempre interajo por lá todos os dias. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, pra quem sabe, né, já falei aí, eu tenho o Benício, que ele fez 3 anos agora, dia 25 de janeiro. E a gente sempre quis ter outro filho, mas a gente não estava planejando ter outro filho no momento, né? E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como que foi que eu descobri que estava grávida, os sintomas que eu tive, pra vocês saberem, porque às vezes tem muita pessoa que tem sintomas diferentes, porque as pessoas já são assim, esse primeiro sintoma é enjoo, é a menstruação atrasada, é não sei o que. Então eu vou contar pra vocês certinho como que foi isso comigo, né? Como que foi o meu acontecimento, o que eu passei, o que eu senti e tudo certinho, tá bom? Então vamos lá que eu vou começar a contar pra vocês. Bom, ano passado eu comecei a passar mal, vamos dizer assim. Eu fiquei um pouco doente de sinusite, porque sinusite é uma coisa que ataca muito em mim quando eu pego friagem, quando muda o tempo, a sinusite é algo que me ataca. E eu tomava anticoncepcional, na verdade, o mesmo anticoncepcional desde os 15 anos. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito doente da sinusite, inflamou tudo aqui, meu peito, as costas, eu não conseguia respirar, eu tinha muita falta de ar. Então, eu fui no médico, ele me passou uns remédios e eu tomei uma injeção anti-inflamatória, né? Porque como eu tava com falta de ar, eu tava com os pulmões com catarro, essas coisas, então eu tomei a injeção, tudo beleza, tudo play. E aí, o que aconteceu? Isso foi mais ou menos no final de maio que eu fiquei ruim, que eu fiquei doente. E nisso eu tomei a injeção e eu continuei normal, seguindo. Quando foi junho, eu comecei a ter muitas dores nas costas. Na época eu trabalhava num banho tosa e eu achei que as dores nas costas era por conta de pegar cachorro pesado, de ficar o dia inteiro em pé e tal. E o tempo foi passando e as dores só foram aumentando. Eu chegava em casa, eu deitava na cama, eu não conseguia levantar de tanta dor nas costas que eu sentia. E eu tomava remédio normal, antibiótico pra dor nas costas. E eu tomava ele e melhorava. Tomava, melhorava. Aí voltava de novo. E eram umas dores assim embaixo, sabe? Assim, as costas. Umas dores muito fortes. E beleza, eu tomava, aí eu passava. E aí, começou a dar as cólicas. Mas nisso, a minha menstruação, ela tava normal. Mas começou a me dar cólica, muita cólica. Juntou a dor nas costas com a cólica. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, e nisso eu continuava tomando remédio. Eu tomava Buscopan, que é aquele básico, né? Pra cólica. Tomava e passava. Tomava e passava. Então, eu percebi que a minha menstruação estava atrasada. Fazia uns 2 dias, uns 2, 3 dias que ela estava atrasada. E aí eu decidi ir no médico. Eu cheguei na médica, eu falei pra ela, eu tô assim, assim, tô com dor, tal. Ela só olhou pra mim e falou assim, você tá grávida?
Eu falei, não, eu não tô grávida, porque eu já tinha feito um teste em casa e deu negativo. Aí eu falei, não, eu fiz um teste em casa, eu não tô grávida. Ela falou, não, você tá grávida, isso é sintoma de gravidez. Essa dor nas costas que você tem é sintoma de gravidez. Ela falou, vou pedir pra você fazer um exame de sangue pra comprovar. E se por um acaso não der, aí a gente caminha você pra fazer outros exames e tal. Tudo bem. Saí do posto, fui, fiz particular o exame, porque no posto demora 7 dias pra ficar pronto. Fui e fiz o exame. Isso foi mais ou menos dia 30 de junho que eu fiz o exame. Quando foi cedo, eu fui lá, fiz o exame. E quando foi à tarde, saiu o resultado negativo. Falei, eu já sabia que era negativo. Levei na médica no outro dia. E ela falou pra mim, não, você tá grávida. Ela falou, isso é um falso positivo, você tá grávida. Eu vou encaminhar você pra fazer outros exames. Aí, coisa de 7 dias demora, né? Tudo bem. Conforme foi passando os dias, as dores foram aumentando. E ela só me recomendou tomar Buscopan, né? Caso se eu tivesse grávida mesmo. E a menstruação não veio. Então, foi quando eu comecei a sentir as dores, né? Nos seios, nos peitos. Doía, eu sentia muita dor, assim, porque eu nunca tive dor do Benício, eu não tive sintoma nenhum. A única coisa que eu tive do Benício foi a menstruação atrasada mesmo, que eu fiz o teste, mais nada. Agora, dessa vez eu sentia, assim, eu deitava, eu não conseguia levantar. Eu sentia como se eu tivesse com leite empedrado. Era muita dor, doía demais. E aí eu falei pro meu marido que eu achava que tinha alguma coisa errada, porque era muita dor, dor demais. Eu deitava, eu não conseguia levantar, eu não conseguia me mexer, porque doía tudo. Então, a minha menstruação, aí deu mais de um mês, mais ou menos, no dia 29, mais ou menos, lá pro dia 20, eu não me recordo. Eu falei pro meu marido, compra um teste de gravidez que eu vou fazer, porque minha menstruação não veio ainda. Comprei, fui e fiz o teste, deu positivo, de gravidez, aquele de farmácia. Quase um mês depois que eu tinha feito, umas 2, 3 semanas depois que eu tinha feito o de sangue, que tinha dado negativo. Aí eu fui, fiz um de sangue e deu positivo. Aí quando eu passei na médica, ela falou pra mim, eu falei pra você que você tava grávida, né? E que aquilo dá falso negativo porque às vezes não tem o hormônio suficiente no corpo, no sangue, né? Por isso que dá um falso negativo e tal. Tudo bem. A gente ficou super feliz, né? Todo mundo, nossa família ficou toda, né? Na felicidade, porque filho é bênção, né? Mesmo que a gente não esteja planejando o filho, é bênção, né? E aí eu falei pra médica que eu tomava remédio e ela falou pra mim que foi a injeção que eu tomei por causa da sinusite que cortou o efeito do remédio, né? Por isso que eu engravidei. Então eu comecei, né? Fiz esses preparos, fui no posto, fiz tudo, só que eu sentia muita cólica, né? E aí foi passando os dias, e aí quando eles pediram aquela coisa normal, você vai no posto, você toma vacina, né? Você pesa, aquelas coisas de pré-natal normal. E quando marcaram a ultrassom, eu fiquei super feliz, porque primeira vez que eu ia ver o nenê, até então eu tava mais ou menos quase 2 meses, pelas contas da médica, né? Eu estaria de 2 meses. E eu fiz a ultrassom, meu marido não pôde ir comigo por causa do Covid, podia só eu, né? Fui sozinha naquela ansiedade, né, de fazer a ultrassom. E quando a médica começou a fazer a ultrassom, eu não vi nada na tela. Eu só vi o colo do útero da gente normal, aquela bolinha, né? E ela começou a conversar com a outra moça que tava com ela. E aí ela terminou a ultrassom e ela falou pra mim, ela falou assim, ó, ela mostrou pra mim na tela, ela falou, você tá vendo essa mancha aqui? Embaixo? Eu falei, tô. Ela falou assim, isso aqui é coágulo de sangue. Ela falou, você tá com sangramento e você tá com descolamento de placenta. Ela falou, quanto tempo você tá? Eu falei, pelas contas do posto, eu tô de quase 2 meses. Né, 2 meses e pouquinho. É quase 2. Aí ela falou assim, olha, não tá dando aqui. Ela falou, pode ser porque você ainda seja muito novinha. Mas ela falou assim, mas não, só tem um embrião aqui. Ela falou, não tô vendo nada. Não conseguiu ouvir o coração. E ela falou pra mim, ela falou assim, ó, você tem que ficar de repouso absoluto,
né? Ela perguntou se eu tinha tido sangramento, eu falei que não. E ela falou pra mim, ela falou assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. Ela falou, eu não tô vendo, eu vou marcar uma ultrassom pra daqui 2 semanas, né? Porque daí desenvolve mais, a gente consegue ouvir o coração, ver se tá tudo bem. Mas pode ser que você tenha sangramento nos próximos 10 dias aí. Mas tudo indica que a sua gestação parou nas 5 semanas, né? A criança chamando. Então, ela falou, pode ser que tenha parado nas 5 semanas e não evoluiu mais. Mas a partir desse momento você tem que ficar de repouso absoluto. E eu vou marcar uma ultrassom para daqui 2 semanas. Mas ela não passou remédio, ela não passou nada. E eu saí de lá e eu só sabia chorar. Eu tava sozinha, meu marido tava em casa. Eu cheguei em casa, só sabia chorar. Eu liguei pra minha mãe, eu chorava. Eu liguei pra minha cunhada, pro meu irmão. Eu só sabia chorar. Porque eu não sabia, né? O que tinha acontecido, por que tinha acontecido. Mas tudo bem. Eu fiquei de repouso, eu não podia fazer nada em casa. E aí a médica marcou pra dali 2 semanas a ultrassom pra me fazer. Eu passei uma semana normal, 7 dias. E quando deu 9 dias, eu acordei num domingo, de manhã, normal. E eu ficava contando os dias, porque ela falou pra mim que talvez nos próximos 10 dias eu teria sangramento. Eu fiquei contando os dias. E quando foi o 9º dia, no domingo, eu acordei com sangramento. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, vamos pra maternidade, né? Que isso não é normal. Cheguei na maternidade, expliquei pra médica, né, o que tinha acontecido e tal, levei ultrassom pra ela. E aí ela falou, vamos fazer um teste, exame de toque, né? Aí, quando ela fez, ela falou assim, olha, realmente você tá com sangramento. Eu vou te internar pra você fazer ultrassom, porque aqui não faz ultrassom de sábado e domingo, mesmo se você estiver grávida. Então, se você for lá no sábado ou no domingo, você tem que ficar internada até na segunda pra fazer ultrassom. Então, eles me internaram no domingo cedo pra fazer a ultrassom na segunda-feira. Isso foi dia 30, o domingo era dia 30. Segunda-feira era dia 31 de agosto. E eu me internei, eu já tava assim, né, apavorada, porque eu não sabia o que ia acontecer, mas até então era só um sangramento. Eu internei, passei a noite no hospital. Quando foi no outro dia cedo, eu fui fazer ultrassom. Eu fiquei no quarto onde tinha uma moça grávida, 2 grávidas e outra que tinha perdido também. Ela tinha acabado de perder gêmeos. E ela também estava lá no quarto. E quando foi na segunda-feira de manhã, eu fui, fiz a ultrassom. E o sangramento não tinha parado. Tava sangrando, assim, bastante, como se fosse uma menstruação. E o médico olhou pra mim, ele falou, aquela bolinha que a gente vê na ultrassom, que é o colo do útero da gente, a minha, ela tava despedaçando, dava pra ver na imagem. Aí ele falou pra mim assim, olha, infelizmente, você tá vendo como que tá desregular o seu colo do útero? Eu falei, sim. Ele falou assim, então, infelizmente, isso foi um aborto espontâneo. E dá pra você perceber que o colo do útero seu já tá despedaçando. Ele falou, então esse sangramento que você tá tendo já é o colo do útero despedaçando. Aí eu não sabia o que fazer. Eu cheguei no quarto, eu só sabia chorar. Eu liguei pro meu marido, eu mandei mensagem pra todo mundo avisando. E eu não sabia o que fazer. Aí as meninas estavam no quarto, conversaram comigo, me acalmaram, né? Porque a moça tinha perdido gêmeos, ela sentou comigo, conversou. E aí a médica chegou em mim, conversou, né? Veio a médica obstetra. Tanto que é a mesma médica que fez o parto do Benício. E ela conversou comigo, explicou comigo. Aí veio uma psicóloga também, conversou. E ela falou pra mim, olha, a gente vai fazer o uso do medicamento, né? Pra quem já passou por isso sabe, eles colocam um comprimido na gente. Eu tomei 4 comprimidos, né? Que induz o parto. É como a gente sente como se fosse um parto. Eles colocaram os comprimidos em mim, eles vinham de algumas horas, colocavam. E eu sentia a contração, era como se eu estivesse tendo um nenê normal. E aí eu sentia a contração e fui, como que fala? Eliminando, né?
aquele sangue, tudo que tava dentro de mim. Não tinha, assim, o bebê formado, ele não tava formado, era só o embrião. Então, o que saía era sujeira, sangue, pele morta, essas coisas. Não vou dar muitos detalhes, né? E foi colocando até que saiu o... Tipo, como se fosse a placenta, né? Que é aquela bola do útero que sai, onde estava o embrião. E eu fiquei mais uns 3 dias internado, tomando remédio pra dor. E a médica falou pra mim assim, olha, eu não vou fazer a curetagem, né, que é o processo padrão. Ela falou, não vou fazer a curetagem, eu vou mandar você embora, daqui uma semana você volta pra gente ver como que tá, né. Eu falei, tudo bem. Não me passou remédio nenhum e eu vim embora. Eu cheguei em casa, eu não conseguia ficar de pé, porque minha pressão tava muito baixa. Eu só sabia chorar, eu não queria fazer nada. Porque quem já passou por isso sabe como que é difícil, por mais que, assim, eu não estava com o nenê formado, mas é uma vida, né? A gente sente. Então eu comecei, eu ficava em casa de repouso, né? Ela falou pra mim ficar de repouso. E no primeira noite eu passei normal porque eu ainda tava com o efeito do remédio, né? E aí eu passei, quando foi, conforme os dias foram passando, o sangramento não parava. Ele parecia que aumentava e começava a sair coágulos, né, de sangue, que é o normal que sai. E o sangramento não parava. Então eu fui na maternidade de novo. Eles fizeram outra ultrassom e viram que eu ainda não tinha expelido tudo. Aquele sangue que ainda tinha no útero. Por isso que eu estava tendo muitas dores e muito sangramento. Eles me internaram novamente depois de 7 dias pra fazer a curetagem. Eu fui cedo, ela falou assim, ó, já fica de jejum a partir de agora, que à tarde a gente vai fazer a curetagem. Fiquei de jejum, chegou a tarde, vieram e falaram que não ia fazer a curetagem. Quando foi no outro dia cedo, olha, de novo você vai, fica de jejum, que amanhã cedo você vai fazer a curetagem. Aí eu fiquei de jejum de novo, não comi nada. Desde o dia que eu internei, eu não comi nada. Quando foi no outro dia cedo, eu perguntei pra médica se ela ia fazer a curetagem. Ela falou que não, de novo, que era pra mim tomar um café, mas não era pra mim comer mais nada, porque ia fazer à tarde. Aí quando foi à tarde, eles falaram de novo que não ia fazer. 2 dias, mais 2 dias internada. Com muitas dores, tomando remédio na veia pra dor. E aí ela falou assim, ó, amanhã cedo, sem falta, você vai fazer. Isso foi já no feriado de setembro, né, do 7 de setembro. E no outro dia cedo, ela veio e me levou pro centro cirúrgico pra fazer a curetagem, né, que nada mais é que eles usam uma concha, como se fosse uma concha de feijão mesmo, pra tirar todo o sangue, todo o resíduo de sujeira que tem no sangue, né. No sangue não, no útero. E aí eles foram, eu só lembro que o médico anestesista chegou em mim e falou assim, olha, prazer, meu nome é tal, eu nem lembro o nome dele. Eu sou o médico anestesista e eu vou te anestesiar agora, tudo bem? Só. Não lembro de mais nada. E depois eu só lembro que eu acordei na outra sala, né? Esperando o efeito da anestesia passar. Eu não podia levantar. Como se fosse uma cesárea, realmente, que eles fazem. Eu levantei da cama, eu não conseguia ficar de pé, eu quase desmaiei por conta da anestesia. Aí passou, eles trouxeram um cafezinho pra mim tomar, porque eu tava de jejum pra fazer 2 dias. E eles me liberaram, assim, 2 horas depois que eu fiz a curetagem, eles me liberaram. O médico veio e falou assim, você pode ir embora se você quiser, tô te dando alta. Só, não me deu remédio, não me passaram nada. Tudo bem, eu vim embora. Ainda sobre o efeito da anestesia, não tava sentindo nada. Passei a noite normal. Quando foi no outro dia de manhã, eu não conseguia andar de tanta dor que eu sentia. Porque é a mesma coisa se você tivesse feito uma cesárea e não tivesse tomado anestesia. A dor é insuportável. Eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar de pé. Eu tava passando mal de tanta dor. Então eu fui no posto de saúde, que aqui em casa tem, perto de casa tem um posto. Demorei quase 1 hora pra chegar lá andando, porque eu não conseguia realmente, era muita dor que eu tava sentindo. E eu cheguei lá, expliquei pra médica toda a situação, e ela ficou assim, indignada.
né? Porque ela falou assim, primeiro que você fez a curetagem, eles tinham que te segurar por 24 horas no mínimo na maternidade. Eles não podem, porque a curetagem é considerada uma cirurgia. Então eles não poderiam ter feito e já liberado você. E segundo, que eles tinham que ter te dado antibiótico pra dor e pra o seu útero sarar. Ela ficou realmente indignada pelos médicos não ter feito isso. Aí foi onde ela me passou os antibióticos pra dor. Eu tomei, comecei a tomar, mas eu fiquei quase uma semana com dor, realmente com dor. Eu levantava, eu passava mal, eu tinha tontura. E aí com o tempo o sangramento foi depois da curetagem, o sangramento para totalmente, né? Mas eu sentia dor quando eu ia no banheiro, eu sentia dor quando eu levantava, eu sentia dor quando eu deitava, eu sentia dor de tudo. Eu fiquei mais ou menos uma semana ainda sentindo dores. E foi isso, né? Depois que eu tomei o remédio, tudo melhorou. Eu não fiz outros exames depois disso, porque aqui na minha cidade eles estão fazendo só prioritária, assim, pra quem é caso de urgência. Então eu não fiz outros exames, eu não fiz ultrassom, eu não sei como que tá, né? Mas a médica falou pra mim que eu tinha que esperar no mínimo aí 6 meses pra engravidar de novo, por conta da curetagem, né? E é como eu digo para as pessoas, né? No meu caso, a gente sofre tanto porque a gente já sofre por ter perdido a criança, perdido o bebê, sair do hospital sem um nenê. E eu sofri mais, a gente sofre mais depois, porque no meu caso eu sofri muito, né? Que eu fiquei lá no hospital, eu senti contração, eu tive tudo, eu fiquei 3 dias lá. Aí depois eu fiquei uma semana com dor, eu tive que voltar, fiquei mais 3 dias internada. Eu fiz a curetagem, o médico não me deu remédio, eu passei dor. Então assim, foi uma coisa que eu sofri muito, tanto psicológico, né, como físico. E isso acabou me abalando muito. E eu deitava pra dormir, eu só sabia chorar. Eu comecei a me estressar com tudo me estressava. O Benício chegava perto de mim, eu já me estressava. O Paulo vinha falar comigo, eu não queria falar com ele, eu só sabia chorar, eu ia tomar banho, eu chorava. E eu falei pro Paulo, eu falei assim, olha, eu acho que eu não tô bem. Eu vou no médico pra ver por que eu tô desse jeito. E eu fui, expliquei pra médica a situação, né, que eu tinha passado por um aborto e tudo mais, expliquei pra ela a situação. E ela falou pra mim que se eu tava conseguindo dormir, como que era a minha vida. E já fazia 3 dias que eu não dormia. Eu realmente não dormia. Meu marido acordava de madrugada, eu tava assistindo televisão porque eu não dormia. Eu chorava de raiva porque eu não conseguia dormir. Eu fiquei 3 dias sem dormir. E aí eu falei pra ela e ela falou pra mim, olha, isso, quando afeta o sono, já é um começo de depressão. Ela falou, você tá com começo de depressão. Então eu vou te passar uns remédios controlados pra você tomar, pra você conseguir dormir e pra melhorar. E ela passou por 2 meses pra mim tomar o remédio. E eu tomei o remédio, assim, com uma semana e pouquinho ele começou a fazer efeito. E pra mim foi maravilhoso. Eu deitava, apagava. Deitava e apagava. Eu realmente dormia, porque eu fiquei 3 dias sem dormir e eu chorava. Porque quem já passou por isso sabe, você querer dormir, você tá cansado e você não conseguir dormir. É complicado, né? Isso desenvolveu ansiedade em mim também. Tanto que até hoje eu tomo remédio, né? Isso já vai fazer 1 ano, eu tomo remédio ainda pra ansiedade. Mas também devido a outras coisas que aconteceram comigo aí nesse período. Mas esse é uma história pra outro vídeo, que depois eu vou contar pra vocês. Mas era isso que eu queria compartilhar. Eu queria compartilhar um pouco do que aconteceu comigo, né? E é difícil porque a gente passa por isso e a gente ouve muitas pessoas falar assim, mas foi bom que aconteceu no começo, estava no comecinho, né? Mas não é assim, a gente fala, é verdade, né? Depois tivesse me levado mais adiante, mas não é assim, a gente sofre do mesmo jeito, né? Eu não enterrei um filho, né? Eu não enterrei, mas mesmo assim a gente sente, é a mesma coisa, é a mesma dor, né? É uma coisa que até hoje eu choro quando eu penso nisso, é uma coisa que eu já tinha roupinhas aqui guardadas, já tinha ganhado presentes. Então, assim, é uma coisa que eu sinto, tanto que eu tirei daqui do meu quarto, eu coloquei no quarto da minha mãe, as coisas pra mim não ficar vendo,
Porque realmente é difícil, é uma coisa difícil. Quem passa por isso. Então eu digo assim, se você conhece alguém que tá passando por isso, não chegue e fala pra ela assim, ai, foi mais fácil agora. Ai, é melhor do que se a criança tivesse nascido com algum problema. Não fala isso, sabe? Se você não sabe o que falar, você não fala nada. Porque isso é pior. Porque a pessoa pode até concordar com você, mas no fundo ela não quer ouvir isso. Você entendeu? Porque isso é abalo psicológico assim de um jeito que eu não sei explicar. Sabe? Por mais que a pessoa esteja, eu tava de 1 mês, 2 meses, 3 meses, sabe? Não tem essa de, foi bom no começo. Não tem, sabe? Que no meu caso foi um aborto realmente espontâneo. Eu perguntei pro médico o que poderia ter sido. Ele disse que é normal, isso acontece. Tanto que o dia que eu internei pra fazer a coletagem, tinha outra moça lá que aconteceu a mesma coisa com ela. Ela teve sangramento e deu aborto espontâneo. Ela tava do mesmo tempo que eu. Ele falou que não tem uma causa, ele falou que acontece, ele falou que isso é normal do corpo, assim. Então, não tem o que falar, não tem uma causa específica, né? Porque isso aconteceu. Mas Deus quis assim, Deus sabe todas as coisas, né? Se não era a hora, não era a hora, né? Mais pra frente aí, quem sabe a gente tem outro, né? Quando Deus quiser, quando Deus permitir. Então é isso, gente. Eu só vim compartilhar mesmo essa experiência com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desses vídeos assim explicativos, né? Relatos assim. Eu venho contar mais coisas que aconteceram comigo durante esse tempo. E eu espero que vocês gostem. Me sigam lá no Instagram, deixem seu like, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já passaram por isso. Contem a experiência de vocês também. Porque é bom se abrir. Eu nunca contei assim pra ninguém sobre isso, né? Eu não converso muito com as pessoas sobre isso, eu falo meio por cima, mas eu não conto tudo, né? E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu venho contar mais relatos em breve. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.